Ô, Glórias, bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê o dia 30 de julho abençoadíssimo, em nome de Jesus. Que as boas mãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre todos da nossa família, amém? Sobre a minha família, sobre a sua família. Como é bom levantar e adorar o Senhor. Como é bom poder levantar as nossas mãos e ser grata ao Senhor por tudo. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, meus irmãos. Por isso estamos alegres. A palavra do Senhor, ele fala assim, olha, subirá diante dele o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante dele, sim, o Senhor à sua frente. Essa palavra, meus irmãos, está no livro de Miqueias, capítulo 2, no versículo 13. O Senhor é que vai na direção de nós. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege. E nessa manhã, eu quero falar para você, subirá diante deles o que abre caminhos. Irá na sua frente aquele que abre caminhos. Subirá com você aquele que abre o caminho, aleluia. É portas abertas. Essa semana nós estamos falando sobre vigilância, sobre falar, sobre o que fazer, falar aquilo que o Senhor tem agradado de nós, falar, profetizar o melhor de Deus na nossa vida, amém? Como é bom saber que você está aí, como é bom ler os seus comentários, como é bom ler os seus testemunhos, como é bom ouvir os testemunhos, irmãos. Tem chegado testemunhos, tem sim, tem chegado testemunho de bênção grandiosa da parte do Senhor. Muito obrigado por você estar junto comigo fazendo mais um dia de devocional. Muito obrigado por você fazer parte da equipe que ora, que tem fé, porque a sua fé, você tem um potencial incrível. Vai acontecer coisas extraordinárias, assim diz o Senhor nessa manhã. Shalom, oh glória, shalom, meu irmão. Shalom, minha irmã. Seja muitíssimo abençoado nesse dia. Então, clica aí no joinha para abençoar o meu ministério. Escreve o seu pedido aí, irmãos, que amanhã eu vou estar subindo ao monte. Amanhã eu quero levar os seus pedidos ao monte, amém? Quero apresentá-los no monte, orar, clamar, já fazendo aí o jejum de Daniel para ajudar vocês a romper na fé. Peço vocês também compartilhem o nosso canal. Quanto você puder, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama, porque tem uma pessoa do outro lado que está torcendo pela sua vitória, que sou eu. Eu estou aqui, irmãos, orando, pagando um preço para ver a sua bênção, para ver você testemunhar a bênção que o Senhor tem feito nas suas vidas. Amém? Eu quero profetizar coisas extraordinárias para você. E que você não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no se inscrever, vai aparecer um sininho. Clicando no sininho, vai aparecer todas. Aí, todos os dias, o canal do YouTube vai notificar você que tem uma mensagem nova da missionária Valnete para você, amém? Uma palavra de Deus, uma palavra de certeza de vitória, uma palavra que vai fazer você, sabe, fazer como aquela semente germinar. Seu sonho vai germinar dentro de você. Aquilo que você sonha, aquilo que você tem pedido ao Senhor, o Senhor assim permitirá, realizará segundo a vontade dele. Irmãos, como é bom saber que tem vitória chegando. Como é bom saber que o Senhor nos sustenta. Como é bom saber que o Senhor tem sustentado nos propósitos de oração, de busca constante com Ele. Aleluia! E eu quero te dizer uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Eu quero deixar essa palavra para você nesse dia. Seja vigilante, permanecei firme na fé,
Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aleluia. Amém. O Senhor está falando, seja vigilante. O apóstolo Paulo, quando escreveu, irmãos, esse versículo, ele diz, esteja vigilante. Foi assim que o apóstolo Paulo disse, seja vigilante. Nós estamos numa semana de vigilância, vigilância no falar, vigilância no agir. O apóstolo Paulo já falava, seja vigilante e permanecer firme na fé. Fica firme, o Senhor vai trazer a sua vitória. Fica firme, porque você já recebeu vitória, você já deu testemunho. E eu creio que você muito em breve vai dar outros testemunhos. Amém? Você pode profetizar, missionário, eu vou dar o meu testemunho. Eita glória! Você pode profetizar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar que nessa manhã nós podemos declarar a saúde, a prosperidade em nossa vida, que nós vamos andar ricamente, abundantemente na presença do Senhor, nós vamos deleitar na presença do Senhor. Você pode declarar nessa manhã que eu e você vamos andar junto com o Senhor Jesus e que nossa vida, por onde nós passarmos, nós vamos profetizar milagres extraordinários. Aleluia. E nós também podemos falar, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia que tu me deste. Eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Aleluia. Ô glória das terras, lá manubicaia. A palavra do Senhor diz, seja vigilante, permanecei na fé. Eu e você permanecemos na fé. Nós cremos no sobrenatural do nosso Deus. Aleluia. Oh, glórias, aleluias, nessa manhã. Você pode dar um glória aí, irmãos? Você pode glorificar nessa manhã? Talvez você está preocupado, talvez você está aí de cabeça baixa, mas eu quero falar para você que você nasceu para ser cabeça. Você não nasceu para ser cauda, oh, glórias. Você nasceu para brilhar. Aleluia. E tudo que você faz bem feito. Alabaçu e cantas, terra, lamanai. O Senhor, Ele nos ensina a fazer com excelência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, glórias. E a palavra que eu quero deixar também nesse dia para você, meu irmão, para você, minha irmã, sobre vigilância. A palavra que o Senhor me deu nessa manhã está também no livro de Mateus, capítulo 26, verso 41. Quando o Senhor Jesus estava ali no Getsêmani, Jesus estava ali com seus discípulos, e ele falou assim no versículo 41, vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Alabaçuia. Irmãos, a palavra que o Senhor Jesus deixou junto com os discípulos serve de exemplo para nós nessa manhã. Eu quero repetir novamente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha a palavra que Deus deixou, Jesus deixou para nós. Aleluia. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, irmãos. Quando nós entramos em um propósito, a nossa carne, às vezes, quer fraquejar. Quando nós entramos num propósito com Deus, vem aquelas tentações, mas nós temos que ser forte. A nossa carne pode ser fraca, mas o Espírito que habita em você, o Espírito que habita em mim, ele é forte, porque Jesus tem contemplado, Jesus tem falado, Jesus tem, sabe, sido conosco, aleluia. E o Senhor, nessa manhã, Ele está te abençoando. Nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso, meu irmão, porque as boas mãos do Senhor estão sobre ti.
As boas mãos do nosso Deus está sobre a sua vida. Ô, glória, você pode dar um glória nessa manhã? Você pode falar, Jesus, vá à minha frente, alabaçúria, porque todos os dias nós falamos, né, irmãos? Jesus vai à nossa frente. Jesus segura nas minhas mãos. Senhor, seja comigo, alabaçúria das terras, lamaná. Irmãos, eu estava vendo um testemunho de um senhor que eu estava conversando com uma irmã no dia de ontem, e essa irmã contou um testemunho de um senhor que, quando ele era jovem, ele chegou e encostou num carro novo de uma pessoa. E ali, quando ele encostou no carro, a pessoa chegou perto dele e falou assim, por favor, saia perto do meu carro, porque vai manchar meu carro. Olha, irmão, como a palavra tem poder. Olha como a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Alabaçúria e canta neve. Naquele dia, aquele senhor virou para o outro e falou assim, olha, eu vou casar, eu vou ter 3 filhos, eu vou ter um salário muito bom, eu vou estudar meus 3 filhos, alabaçúria, e eu vou comprar um carro novo para mim ainda. Irmãos, naquele momento, eu creio que aquele outro senhor ficou olhando, debochando dele, sabe? Que eles eram jovens. Mas só que olha o que Deus fez. Aquele homem empenhou a alabaçúria, ele não abaixou a cabeça, ele não aceitou aquela humilhação, porque ele vigiou, ele pegou e profetizou. Irmãos, ele era jovem, ele arranjou um emprego, trabalhou de maquinista na Vale do Rio Doce. Ele casou, teve os 3 filhos, ele formou os 3 filhos, como ele profetizou quando ele era jovem. Ele profetizou quando ele estava jovem. E aí, meu irmão, minha irmã, ele comprou o carro novo dele. Um certo dia, ele passando na estrada, e um carro parado lá, ele para o carro para ajudar. Sabe quem era a pessoa? Justamente aquele que há anos tinha falado com ele que não ia dar em nada. Aquele que falou com ele que não ia dar em nada. Que ele era um pobre coitado que estava manchando o carro dele. Pois naquele dia, irmãos, ele amarrou o carro junto, guinchou o carro daquele outro, levou lá para a terra, lá na fazenda, e lá deixou o carro do moço, e quando ele olhou, falou, não acredito que é você que eu falei naquela época. Pois assim fala o Senhor nessa manhã, meus irmãos, profetiza, seja vigilante. A carne pode ser fraca, mas o Espírito de Deus na sua vida tem que ser forte. Irmãos, naquele dia, aquele homem entrou para umas terras, levou lá o carro no lugar que sujou o carro novo dele todo de poeira. Aí ele pôde ver, falou como que é quando você profetiza. E eu quero falar nessa manhã, eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Mas eu sei que o Senhor Jesus está colocando um muro de fogo te protegendo. E o Senhor Jesus está mandando te falar, pode vigiar, não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne muitas vezes está fraca. Eu quero falar com você. Talvez você quer ouvir uma palavra, talvez você quer ouvir uma palavra, irmãos. Aí, coisa boa, mas tem pessoas que não estão como fala, já assim prontos para aceitar uma correção. Aquele homem, ele vigiou, ele ouviu calado, mas ele profetizou. Talvez nesse dia ou no dia de ontem alguém, sabe, falou algo com você e te deixou de cabeça baixa. Mas eu quero ser boca de Deus nessa manhã para te falar que o melhor de Deus está chegando na sua vida. Eu lembro, irmãos, que semana passada, na quarta-feira passada, eu profetizei. Coloca o seu melhor perfume, coloca a sua melhor roupa, porque esse novo tempo que Deus está trazendo na sua vida, muitos vão ter que olhar e admirar o que Deus está fazendo. É calamanabassuria, manto, terra, lamanubicai. Pois é Deus que vai te honrar, meu irmão. É Deus que está falando no decorrer dessa semana. Vigiai, ficar pronto, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, sede vigilante, permanecei firme na fé.
Sabe o que é isso, irmão? É porque quando você está com um projeto, quando você está com um sonho para ser realizado, quando você tem algo para buscar, aí o inimigo arma querendo te atrapalhar, o inimigo arma querendo te afrontar, alabaçúria. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, seja forte, seja vigilante, porque a sua fé vai te colocar no lugar forte, no lugar mais alto. Eu profetizo, eu creio no milagre de Deus sobre a sua vida. Eu creio porque é tempo de honra, é tempo do Senhor te honrar, é tempo do Senhor vir colocar nas suas mãos a sua vitória. Anasso e decai. Pode ser a sua vitória financeira, pode ser a sua vitória, sabe, espiritual, pode ser a sua vitória sentimental. A promessa que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel para completar, o Senhor é fiel para terminar as promessas dEle em nossa vida. E a maior promessa que nós temos, irmãos, é que Jesus vai voltar. Por isso, nós temos que ser vigilantes, estarmos com as nossas candeias cheias, aleluia. E nessa manhã você possa levantar as suas mãos e falar: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou corajosa, porque o meu Deus é comigo. Anubi cantas terra, lamanubi calá, xaramanai. Quando o apóstolo Paulo fez essas exortações, irmãos, é porque ele sabia, porque ele já vivia no Espírito, ele tinha intimidade com o papai, a labassúria. Nessa manhã eu te convido a ter mais intimidade com o Senhor. Nessa manhã eu te convido a permanecer na presença de Jesus, porque vale a pena seguir Jesus. Talvez ainda o seu sonho não saiu ali da germinação, né? Talvez você plantou a semente, ela ainda não chegou cá em cima na terra, mas eu quero falar para você que a sua semente que você plantou, ela já começou a germinar, e muito em breve ela vai crescer, e muito em breve ela vai dar flores, e muito em breve a sua semente vai dar frutos, e muitos verão e saberão que é Deus na sua vida. Eu convido você a orar comigo nessa manhã. Alamanabasúria. Irmãos, amanhã nós somos nossos 31 dias, nós vamos estar encerrando o nosso propósito com Deus, da unção da mirra, do deleita-te, confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Esse mês o Senhor nos ensinou muito, esse mês o Senhor fez nós sentirmos diferente, aleluia, mas nós vamos orar, porque agosto está chegando aí, e nós vamos estar com um propósito. Irmãos, eu já comecei a jejuar, eu já comecei a orar, eu já comecei fazendo um propósito no mês de agosto, porque coisas lindas o Senhor fará. Eita glória! E eu quero ouvir o seu testemunho. Glória, andas, terra, lamanai, como aquele Senhor profetizou, e ele, o Senhor, realizou. Você profetiza hoje, semana que vem, eu profetizo que você vai estar recebendo vitórias em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nessa manhã, Pai, nós queremos te dar graça. Nessa manhã, nós queremos exaltar o seu santo nome. Nessa manhã, Pai, eu quero levantar as minhas mãos e profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que o Senhor visite os nossos lares agora. Pai, eu ainda não estou na minha casa, mas o Senhor, Pai, já está guardando lá desde o dia que eu saí. O Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que livra. Obrigado, Senhor, por esses dias que eu passei neste local. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado este lugar. O Senhor tem honrado este lugar. Obrigado, Pai, porque eu me sinto como se eu estivesse num retiro espiritual. Aqui, Pai, esses 3 dias, falando com o Senhor, esses 3 dias, Pai, orando pelos irmãos que estão neste canal, pelos irmãos que estão, Senhor, na linha de transmissão, que o Senhor me sustenta nesse, Pai, nesse propósito de 21 dias, que o Senhor sustenta esse irmão, essa irmã, porque a Tua palavra diz, Pai, que nós vamos ver a nossa vitória. A Tua palavra diz, Senhor, que quando eu sou vigilante, Senhor,
Pai, o espírito é forte, a carne pode ser fraca, mas o Senhor nos coloca de pé, Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, Deus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos, porque a Tua palavra diz no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 7, pede, dá-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. É o Senhor que nos ensina, Pai, através da oração. É o Senhor que nos ensina, Pai, a ser profeta, a ser servo do Senhor, a ser, Pai, servidor da Tua palavra. Pai, este canal é Teu, a obra é Tua, Senhor. E o Senhor me colocou aqui, Pai, para abençoar a vida dos irmãos. E eu creio que cada um que escreve aí nesse comentário, cada um que ouve, Pai, às vezes não tem condições de escrever, mas o Senhor visita com unção e o poder do Senhor, quebrando, Senhor, as algemas. Pai, a Tua palavra diz que eu posso pedir. Alabassuri canta rebe, aramanubicai. A Tua palavra também diz, Pai, que nós entramos pela porta estreita, porque a larga, Senhor, ela é espaçosa, e o caminho que nos conduz à perdição. Mas nós entramos na porta estreita, porque é apertado o caminho, mas que nos conduz à vida, Senhor. São poucos que acertam com ela, Senhor, porque nós entramos na porta estreita e sabemos que o Senhor entra conosco. Nós sabemos que o Senhor passa conosco. Alabassuri andas terra, lamanai. Pai, e diante da palavra que está no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 3, Pai, subirá diante de nós, abrirá caminhos, romperão conosco. É o Senhor que abre a porta, e o Senhor é que nos conduz à vitória. E nessa manhã não está sendo diferente. Nessa manhã nós estamos determinando a nossa vitória, Pai, porque o Senhor é do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Pai, é que sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. O Senhor diz na Tua palavra em Miqueias capítulo 1, versículo 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre o alto da terra. Pai, eu creio que o Senhor desce do trono para nos ajudar. Eu creio, Pai, que o Senhor move céus e terra em nosso favor. Eu creio, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor, Pai, muda um monte de lugar. Eu creio, Pai, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é fiel para aqueles que são fiéis com o Senhor. O Senhor, Pai, cuida daqueles que clamam ao Senhor todos os dias. E nós, nesse dia 30 de julho, Pai, nós estamos aqui fielmente com o Senhor, através desse canal, independente do local que nós estamos, o Senhor está conosco, nos guardando, nas viagens, nas missões, nas pregações, no devocional, o Senhor é conosco, Pai. E a Tua palavra diz, Deus, nós cremos, a Tua palavra diz, não temas, ó terra, regozija-se e alegra-te, porque o Senhor já fez grandes coisas. E eu creio nesse versículo, Pai. Eu tomo posse desse versículo. E esse meu irmão, essa é minha irmã, Pai, também toma posse, Pai, nessa manhã. Porque o novo está vindo. E o Senhor está falando ao meu coração. Coloca o melhor perfume. Coloca a sua melhor roupa. Penteie o seu cabelo. Faça aí o melhor, porque Jesus vai te colocar no canta rebe aramanubi, canta rebe aramanaia. O Senhor está te colocando em lugar de honra. O Senhor, Deus de mistério, eu entrego a vida deste meu irmão, eu entrego a vida deste minha irmã. Senhor, acampa seu exército de anjo em volta deste local onde eu estou. Coloca o exército de anjo na vida, Senhor, dos irmãos que me ouvem nesta manhã. Na minha casa, Pai, vai de encontro à minha casa, o meu trabalho, Senhor, os meus funcionários, alabaçu e andas terra, pois o Senhor sustenta, o Senhor sustentará todos, Pai, em nome de Jesus. Traz a cura, Pai. Traz a cura, Pai, para os enfermos. Traz a resposta do INSS, da aposentadoria, daquele dinheiro, Pai, que esse irmão, essa irmã está para receber. Senhor,
tira todos os argoeiros das nossas mãos. Eu te peço, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, Pai, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor trará a vitória. O Senhor trará, Senhor, bênção renovada. Guarda aqueles que estão em viagem, aqueles que pediu o Senhor para proteger a viagem na ida, na volta, na permanência. Seja comigo, Pai, no retorno para minha casa, guardando, livrando, protegendo de todo o mal. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda, ilumina os nossos passos, Pai, que assim seja. Amém, amém e amém. Seja muito abençoado e abençoada, minha irmã. Alegra-se o seu coração, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, te guarde. Tenha uma excelente quarta-feira, um excelente dia 30 de julho, em nome de Jesus.